Abrindo aqui mais um The Huntcast ao lado do Vinícius Gomide. Vinícius, que é o CEO da Bioma, e o tempo tem nos possibilitado conhecer mais do trabalho da Bioma, e muito chama a atenção essa unidade, esse ecossistema que a Bioma se propõe a trabalhar, pensando em cadeias produtivas como um todo e pensando em como ter melhores serviços, fazendas mais rentáveis e pessoas mais preparadas para poder atuar dentro dessas fazendas. Vinícius, a Bioma, dentro do seu grupo de consultores, hoje são quantas fazendas ou quantos animais dentro dessa base, gerando quantos litros de leite? Assistidos diretamente pela Bioma são quase 300 fazendas, em torno de 44 mil vacas produzindo leite e um pouco mais de 1 milhão de litros de leite por dia. Isso nos coloca enquanto ranking, assim, as maiores consultorias de leite do país, em volume de leite. Certamente nós não somos maior em quantidade de fazendas, mas aqui dentro do nosso ecossistema há fazendas muito grandes, que produzem muito leite todos os dias, mas um rebanho extremamente considerável, muito bem nutrido, muito bem assistido, muito bem conduzido, entregando não só leite, mas também um entendimento de cadeia muito amplo, né? Esse é o nosso propósito. E Vinícius, a gente percebe que esse time técnico no campo, a Bioma tem um suporte de tecnologia muito forte. Me chamou muita atenção no dia que eu conheci aqui os cards, né? O polígono de cada fazenda. O polígono funciona quase como um quadrante, uma matriz SWOT de uma fazenda, que eu entendo o que eu tenho de ponto forte, fraco, oportunidade, ameaça. Da mesma forma, eu tenho que indicar um técnico onde eu avalio o que ele tem de competências, eu sobreponho cards e entendo qual time pode apoiar essa fazenda, preenchendo essas lacunas. Como que a tecnologia suporta você, informação, para vocês poderem ajudar o produtor a tomar decisão? Sensacional essa pergunta. Quando a gente foi entender a cadeia e foi constituir a Bioma e o ecossistema Bioma, a gente brinca que a gente é sempre muito nerd. Tudo que a gente vai fazer, a gente quer ser profundo, quer estudar, quer entender. Isso é muito nosso, né? Da cultura da nossa empresa. Acho que a gente dá mais valor ao conhecimento do que ao dinheiro, sabe? Assim, ao resultado que dá. Mas quando a gente conhece muito, aquilo se acaba ficando bom e vai dar resultado de um jeito ou de outro, né? Bom, dado isso, a gente foi olhar as consultorias, e quando a gente comprou a Aplique e a Apoiar, eram consultorias excepcionais, de técnicos também igualmente nerds, que gostam de resolver problema, que estudam muito, que têm uma disciplina de conhecimento dos problemas absurdamente grande, mas o ecossistema não se conversava. E a dor de uma fazenda, às vezes já foi resolvida por uma outra fazenda com uma experiência muito boa de execução, que pode ser transmitido esse conhecimento. Mas ele ficava reservado em cada um dos técnicos, né? Cada técnico ia, atendia o seu cliente, a fazenda, atendia o produtor, voltava para casa com aquela solução executada, praticada, e eles se encontravam os problemas muito pouco. Eles dividiam os entendimentos de base, de cadeia, muito pouco, até porque são técnicos que trabalham muito, que têm uma agenda extremamente cheia e tem pouco tempo para dividir. Então, a tecnologia veio para poder agrupar em tempo real e de forma digital todas as execuções práticas das fazendas. E aí, quando a gente vai diagnosticar uma fazenda, a gente faz aquilo que você disse, que é o desenho do polígono das dores, né? Aonde a fazenda precisa de um técnico Bioma e qual é o nível de dificuldade que aquela fazenda tem em relação àquele assunto. Então, por exemplo, quando você pega o grupo de serviços cria, né? Há uma série de subgrupos de tarefas dentro do produto de ajudar o produtor a criar bezerros, criar rebanho de uma maneira mais eficiente. Então, está mapeado serviço por serviço, execução por execução que um técnico Bioma faz e o tamanho da dificuldade que aquela fazenda enfrenta em relação àquele grupo de trabalho, né? Aquilo que a gente chama de missão. Bom, uma vez mapeado isso, a gente avalia os nossos mais de 40 técnicos dentro da estrutura, em quão capaz ele é, quantas vezes ele exerceu aquela operação, aquela atividade e quanto ele foi avaliado dentro da nossa própria academia, para a gente saber se ele é apto ou não para ser a melhor solução
inclusive geográfica, né? Porque se o melhor técnico estiver na Califórnia, talvez ele não consiga estar presencialmente aqui todos os meses, entende? Perfeito. Então, como a gente desenha a infraestrutura mais eficiente, mais capaz de resolver aquele desafio da fazenda. Uma vez que a gente tem um mapeamento do polígono das dores da fazenda, e certamente todo produtor que está nos ouvindo conhece e sabe dos seus desafios, conhece e sabe das suas dificuldades na fazenda, quando um técnico bioma entra, ele entra com a função de diminuir isso, de aumentar o nível de eficiência. E isso dá para ser medido vetorialmente, isso dá para ser medido no resultado prático, né? E à medida que a gente vai tornando fazendas mais eficientes, você está melhorando a liquidez daquela fazenda, você está melhorando a nota de crédito daquela fazenda, por tabela você está melhorando a relação daquela fazenda com todo o ecossistema primário para toda e qualquer cadeia de valor, que é o sistema financeiro. Você está melhorando a nota de crédito daquela fazenda, né? E isso acho que a gente entrega uma eficiência em cadeia extremamente necessária para o produtor, né? E Vinícius, aproveitando o gancho de você ter entrado dentro da cadeia e trazendo uma instituição de crédito, porque o crédito suporta toda a operação, todo investimento, tudo que é necessário ser fazer dentro de uma fazenda. Ou de qualquer indústria, ou de qualquer loja, padaria, né? Restaurante, o que for, né? Precisa ter dinheiro para rodar e ter gente, que nós vamos chegar nesse papo de gente daqui a pouquinho. Esse modelo também, à medida que eu entendo quais são as dores e a eficiência que eu tenho dentro dessa fazenda, naturalmente aumento a liquidez, o score, a nota dessa fazenda. Isso também deu origem, inspirou a Bioma Investimentos, ao modelo de crédito assistido. O que é ter crédito assistido? É um crédito no qual quem está do seu lado não é um gerente cheio com HP 12C, cheio de reciprocidades para te vender quando ele vai te propor um crédito. A comprar um crédito de um banco, você sai de lá com um consórcio, com um seguro, uma previdência com privada, uma previdência privada, com uma série de produtos que você não saiu de casa para adquirir, né? Você saiu de casa para captar recursos para produzir comida. Você não saiu de casa para comprar uma previdência privada para o seu neto, que nem nasceu, entende? Você sai de lá para captar recursos e produzir alimento, né? A Bioma, quando o produtor está conosco, a gente enxerga a cadeia de forma ampla, a gente tenta enxergar o 360, tudo que envolve o produtor, né? Por exemplo, como o mercado de varejo enxerga a fazenda? A gente tem uma distância tão grande entre a fazenda e o varejo que isso destrói valor para a fazenda e não constrói valor para o varejo, né? Quando você vai na cadeia de food service, né? Quantos restaurantes você vai que o dono do restaurante entende quem é o produtor que entrega comida para o restaurante, que conhece quem é o produtor que entrega comida para o restaurante? Não conheço, né? Não. E aí é uma distância tão grande que não seja uma peça de marketing, mas, sabe assim, só para dizer que estou lá, né? Há uma distância tão grande entre a cadeia de valor que essa distância, Gustavo, ela é perniciosa, ela destrói cultura, destrói riqueza, destrói sonhos, né? Porque você fica com um monte de intermediários no processo que não estão incorporando eficiência, né? Que estão destruindo aquilo que deveria ser feito para edificar, né? Então, quando a Bioma chega na fazenda e está com o produtor, é da nossa missão enxergar amplo, ter a visão depois do morro, sabe? Ter a visão além do alcance. Primeira coisa, enxerga amplo. Depois, construa uma capacidade de execução também ampla. Nenhum técnico nosso é orientado a ir lá e deixar uma lista de recomendações, dar as costas e torcer para que aquela execução de fato aconteça. É colocar toda a estrutura e toda a infra que a gente tem à disposição para que aquela recomendação aconteça e que aquela recomendação construa valor, né? E, de novo, assim... Isso naturalmente diminui o risco. Exato. Quanto melhor eu trato meu vizinho, mais segura é minha casa. Entende? Perfeito. Quanto mais eu conheço o meu ecossistema, melhor é a minha vida. Se a gente hoje busca ter carro blindado, morar em condomínio com muro alto, é porque a gente não está cuidando do nosso vizinho. A gente não está cuidando do outro bairro, das outras pessoas, e isso traz risco para todo mundo, né? Então, eu acho que quando a Bioma leva eficiência produtiva, a gente está reduzindo o nosso risco, aumentando o ganho do meu cliente.
Imagina se toda empresa que toma recurso no mercado financeiro, constrói negócios lucrativos e rentáveis, a cadeia de crédito ela fica muito mais saudável. O juro cai, não sobe, ele cai. Né? Quanto mais o ecossistema produtivo, quanto mais a infraestrutura produtiva de um país é eficiente, menores são os juros. Né? Certamente, né? E certamente assim, se tem um insumo caro no Brasil, é dinheiro. E se tem um insumo que é mal utilizado no Brasil, também é dinheiro. Né? Então, se a gente puder ajudar o produtor a transformar o crédito dele numa compra de farelo de soja, numa compra de milho, numa compra de DDG estratégica, bem posicionada no tempo, ele transforma aquele crédito em mais leite, em um leite com menor custo, consequentemente com maior rentabilidade. Se ele tem um leite com menor custo e maior rentabilidade, por fim ele consegue investir mais na atividade dele, investir mais nas pessoas que estão na fazenda, oferecer mais treinamento, oferecer melhores salários. Se ele estiver oferecendo mais treinamento, melhor condição de vida, melhores salários, você não tem o apagão de mão de obra que a gente vive hoje na pecuária e em diversas outras estruturas produtivas, né? E de novo, assim, Gustavo, no fim do dia, o seu trabalho, o meu trabalho, deixa comida na mesa das pessoas. E a gente ainda também rentabiliza isso. Que bonito, né? O nosso desafio. Olha quão relevante é o nosso desafio. Então, a gente se cerca de todo e qualquer e persegue toda e qualquer possibilidade de aumentar o nível de eficiência dos nossos clientes. Isso é um valor básico para nós. E Vinícius, e quão preparado está o produtor, cara? Quando ele recebe, quando chega uma consultoria dentro da casa dele, o produtor está gerindo o negócio dele, vamos partir de uma gestão financeira, sei lá, que seja um DRE mensal, que não seja um DRT, quanto eu pus de dinheiro nessa atividade esse ano, com quanto que eu chego em caixa no final do ano. Produtor rural ou produtor de leite faz gestão? Óbvio que tem um espectro bem grande, né? Assim, o leite ele suporta diversos tipos de empreendedores, de realidades, né? Tem um produtor que está realizando um sonho a produzir leite e aí o valor que ele vê na atividade é diferente do valor de um empresário como você ou de um outro produtor que produz porque o pai produziu e ele carrega consigo essa inércia, né? De estar lá produzindo porque sempre produziu, porque viveu ali no meio. Então, uma série de realidades aí. Mas a Bioma existe há 3 anos, né? Eu nunca recebi um balanço auditado de uma fazenda. Nunca. Eu nunca vi um produtor discutindo o índice de liquidez corrente ou o índice de liquidez seca. Nunca. Eu nunca vi qual é o retorno sobre o investimento de uma vaca. Entende? Então, que são ferramentas de gestão amplamente utilizadas pela indústria, pelo comércio, sobretudo de grande escala, né, Gustavo, que são ferramentas de gestão que aumentam a eficiência, sabe? Que dão uma luz maior sobre o propósito, o entendimento financeiro desse negócio. Por que o produtor não usa isso? Porque tem uma distância muito grande da formação. Onde é que você faz um curso de produtor de leite para ser dono de fazenda de leite? Não existe isso, né? Ainda não. Né? Porque você pega até num ponto interessante, porque a gente vê muito, estou assistindo por uma consultoria, eu tenho alguém me apoiando, me orientando aqui numa atividade, mas elas sempre extremamente técnicas. Eu tenho um consultor que está me ajudando aqui em ter maior taxa de prenhez das minhas vacas. Eu tenho um consultor aqui que está me ajudando a ter melhor qualidade do leite. Eu tenho um consultor ajudando a ser dono, porque nós vamos viver estamos vivendo, né? Eu vejo que o problema da sucessão é um desafio mundial. E aí, de repente, você se vê sentado num dinheiro extremamente importante. Você foi estudar na cidade, está realizando seu sonho, mas você não precisa de ser um executor da fazenda, mas saber sentar nessa cadeira de dono. Tem alguém olhando para isso? E você pegar vamos fazer um recorte no agro e trazer à luz aqui o leite, né? É uma cadeia de mais de 100 bilhões de reais, né? É uma cadeia enorme, tem um impacto enorme. De fato, não há uma escola de dono, de fato, não há uma escola para preparar um empresário a se tornar um investidor do setor, um produtor do setor. Há sim um encontro
né, de várias competências que cada um vai reunindo para se tornar um produtor. Então há esse gap, há essa dificuldade inerente ao setor, né, de formar essa mão de obra ou esse dono, esse gestor cada vez mais qualificado, para que ele possa trazer ferramentas de gestão financeira, de gestão dos índices produtivos, dos índices sanitários de uma maneira mais eficiente, para entregar mais valor para si mesmo enquanto empresário e para o ecossistema que ele está inserido, né? Agora, estamos aqui para mudar a realidade, né, Gustavo? Não para aceitar a realidade como ela é. E mudar a realidade é fazer esses questionamentos que você acabou de colocar e dormir pensando, o que a gente faz então para resolver essa dor? Esse é o papel do empreendedor. E tem uma dor, você falou uma palavra, entregar valor. A palavra entregar, ela me incomoda tanto dentro da pecuária leiteira, porque eu já cansei de chegar em boas fazendas, que tem uma boa produção por vaca, que tem um rebanho organizado, mas o cara fala, eu entrego o leite. Eu não entrego marketing por ninguém, eu vendo minhas ações de marketing, né? Como é que é uma cultura de falar entregar? O que eu produzo eu entrego, eu vendo. Enfim, tem coisas que a gente faz que a gente nunca racionalizou, né? Tem certos comportamentos nossos que a gente faz que quando você para olhar e se vê de fora, sabe, você olha para si mesmo e fala, poxa, peraí, por que eu tenho esse hábito? Por que eu faço esse tipo de coisa? Não tem sentido lógico nenhum, né? A relação do produtor laticínio produtor, certamente ela pode ser ampliada, certamente ela pode ser melhorada, como quase toda e qualquer relação comercial, né? Agora, as partes têm que sentar e entender o propósito comum. Um não vive sem o outro não vive sem um, né? Disciplinar esse entendimento de entrega, de venda do produto, de construção de preço. Por exemplo, se nós entregarmos um sabor melhor na gôndola, o nosso produto vai ser escolhido em relação ao produto uruguaio ou argentino. Se a gente entregar um doce de leite melhor para o mundo, o doce de leite brasileiro vai ser mais vendido que o doce de leite argentino. Se o nosso queijo tiver um sabor melhor, tiver mais qualidade, consequentemente o mundo vai buscar o nosso produto. Por exemplo, a indústria de lácteos brasileira é dominada hoje pelo país, né? Pela França, pelos franceses, né? Grande parte do leite comprado está ali naquele ecossistema, ou é suíço, ou é francês, atrás já foi uma empresa italiana e tal. Bora lá, por que o europeu vem aqui e compra o nosso leite, industrializa o nosso leite? O croissant venceu o pão de queijo? Entendeu? Literalmente, se você for olhar na cadeia de valor global, o croissant venceu sim o pão de queijo. Em qualquer hotel, de qualquer rede que você for, você vai se deparar com um produto francês, com um croissant francês, que carrega consigo um monte de manteiga francesa, né? Agora, se nós tivéssemos, e o pão de queijo fosse um produto, só usando como referência, tá? Global e fosse servido em todos os cafés do Starbucks ou em todos os hotéis do mundo, a cultura brasileira estaria sendo levada, o produto brasileiro estaria sendo levado, o leite brasileiro seria amplamente exportado mundo afora, com um produto de altíssimo valor biológico, mas também de altíssimo valor enquanto paladar, enquanto nosso entendimento de gosto, né? Se a gente estiver perseguindo isso e você não faz um produto de qualidade global sem ter qualidade local, não faz, né? Se os dois conversam só, vamos fazer um pacto, vamos produzir queijo curado, e aí não é barrismo por ser mineiro não, mas eu acho que o pão de queijo, de todos os nossos produtos da culinária brasileira, talvez é o que tem mais aptidão para ser um player global, na minha opinião. Assim como o açaí também tem uma ótima aptidão para ser um player global, assim como a Havaianas, enquanto vestuário, nos caracteriza, né, no mundo enquanto marca. Eu acho que o pão de queijo tem sim um DNA muito forte para nos colocar. Agora, você não faz isso sem ter um entendimento de cadeia da qualidade entregue desde a produção da comida da vaca até a produção do queijo em si, a alocação desse produto no mundo, né? O pão de queijo brasileiro. Genial a analogia do pão de queijo. O croissant venceu a guerra até aqui, né? Mas não terminou, a gente está no game ainda. E aí, se a gente tem essa indústria amplamente capitalizada, lucrativa, global, a gente pode ir lá para a Europa e comprar alguns laticínios, né? Se você for olhar o que o Roqueto faz na batata, que é um empresário que verticalizou a fazenda dele com a Bem Brasil, que é incrível.
é um ser humano incrível, uma capacidade produtiva incrível, um entendimento de cadeia incrível, ele está olhando assim, eu vou desafiar, eu vou bater em serviço ambiental, em qualidade, em produtividade, em custo, eu vou ganhar em tudo. E ele está marchando a passos largos para alcançar isso, né? Se tivesse um roqueto do queijo e levasse o nosso produto para o mundo, acho que o preço pago ao produtor no interior de Minas Gerais, no interior de Goiás, no interior de São Paulo, no interior do Espírito Santo, do Paraná, enfim, todos os estados têm uma vaca produzindo, todos os estados têm uma atividade leiteira, a gente teria uma cadeia mais lucrativa, mais rentável. Mas por que a cadeia da carne parece que mais organizada e competitiva que a cadeia produtiva do leite? Isso é uma impressão minha, porque nós somos o maior exportador de carne do planeta, o segundo maior produtor. A concentração... Saindo daqui, compramos frigoríficos ao longo do mundo. E com eficiência, né? Assim, independente de qualquer julgamento, né, enfim, que se faça, vazio ou não, há uma eficiência absurda nos frigoríficos brasileiros em relação ao mundo e a construção dessa cadeia em relação ao mundo, né? Se houve crédito e esse crédito gerou eficiência, é para isso que serve o crédito mesmo, é para gerar eficiência, né? Para gerar empresas competitivas. E aí você olha o retorno que esse investimento tem sido dado no mercado público de ações, ou para as empresas enquanto pagamento de impostos, construção de riqueza, é excepcional. Geração de emprego, de divisa. Agora, a cadeia da carne ela se concentrou e a concentração fez com que os players que tinham energias muito dissipadas na capacidade de ordenação da cadeia fosse concentrado e ganhasse musculatura. E aí sim ele pode chegar para o mundo e discutir, olha, eu tenho relevância, tamanho, peso, capacidade de resolver problemas da cadeia, né? Quando a JBS assina um termo de não comprar gado que vem do bioma amazônico, em sua extensão, ela está resolvendo uma grande parte da dor da cadeia inteira e ela é um player relevante global para poder resolver esse tipo de coisa. O leite tem uma energia muito dissipada, né? E essa energia, essa dissipação dos empreendimentos, da produção, ela talvez não cria a força para a gente poder construir daqui uma cadeia global, né? Imagino, por exemplo, quem orienta a produção de leite hoje no Brasil, grande parte desse leite são os europeus, né? A gente não orienta, a gente não pauta a produção de leite europeia, a gente não pauta a produção de leite nos Estados Unidos, a gente não pauta a produção de leite em lugar nenhum, mal aqui, na nossa própria casa. E na verdade a gente tenta construir barreiras para que a gente não seja ameaçado por países muito menores enquanto capacidade produtiva do que nós, né? Eu acho que associações fortes ajudaria a gente a diminuir essa distância na coordenação de cadeia e nos colocar enquanto competidor global do setor de lácteos, e aí há uma série de entidades com ótimas ações, mas talvez precisa ganhar mais força, mais relevância, e a construção de um discurso mais orientado, né? Acho que aí sim a gente volta a equilibrar a disputa pão de queijo versus croissant e nos colocar num patamar de igualdade, depois na relevância e tamanho que a gente tem. Eu pegando um pouco das suas metáforas e analogia, tem gente que fala que nós estamos todo mundo, se o setor leiteiro ou o agronegócio está em crise, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Eu acho que nós não estamos todo mundo no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, né? Mas cada um está num barco, talvez seja um navio, outro um barco, outro às vezes agarrado num pedaço de pau cada um cuidando de si, né? Para não afundar. Por que tem gente que está mais, mesmo estando num momento mais difícil, está mais competitivo? Aí o entendimento da cadeia de valor, por exemplo, um bom produtor de leite, ele é um cara que sabe muito sobre a perspectiva de produção de soja no mundo, a perspectiva de soja nas Américas, a perspectiva de produção de soja no estado do Mato Grosso, a perspectiva de concentração de proteína derivada de soja na utilização de mais biodiesel. Ele sabe a hora de comprar. Ele tem que entender a cadeia de valor para saber a hora de intervir, né? Porque é o que você fala, tomar posição. Exato. Então, toda vez que ele tem esse conhecimento da cadeia de valor dele, certamente ele toma decisões melhores. É muito difícil eu tomar uma decisão boa de um negócio que eu nem sei o que é. É quase que tentativa e erro, é sorte, né? Mas quando ele tem um entendimento, ele busca esse entendimento para a base dele,
busca uma consultoria que possa ajudá-lo sei lá, decodificar as mais diversas variáveis que estão presentes no mercado dos insumos que ele adquire e também do produto final, eu acho que ele se torna um empresário melhor, que ganha escala e tal. Mas ainda ele tem que reunir outras competências. Ele tem que estar dentro de uma geografia adequada. Você não faz uma fazenda de leite no nível do mar, boa, né? Então tem que ter altitude, tem que estar perto do milho, tem que ter mão de obra disponível em torno, você tem que saber se relacionar com essa mão de obra. Um produtor de leite hábil, lucrativo, grande, ele reúne muitas competências, é um ser humano muito especial. E aí eu acho que a gente tem que perseguir um pouco o que eles têm como essência e disseminar essa cultura, né? Antigamente a gente saía para fora para ver as melhores práticas. Há fazendas no Brasil que já tropicalizaram essas melhores práticas e são verdadeiras escolas a céu aberto para poder dividir isso. E é da cultura do produtor abrir a porteira para dividir o conhecimento. Pelo menos eu nunca tive uma porteira fechada quando eu fui lá buscar um conhecimento em nenhuma fazenda, né? E aí identificar isso e tentar homogeneizar. Mas eu acho que o básico é entendimento de cadeia. Um bom produtor que se difere dos outros, ele tem propósito, ele sabe onde ele quer chegar e ele entende a cadeia. Vinícius, nós vamos caminhando para o final, porque eu quero ter muitas dessas conversas aqui com você, porque sai muita informação que pode ajudar o produtor a sair da inércia. E parece que cada vez que eu te encontro, você está um pouco mais preparado. Porque onde você busca inspiração? Talvez eu esteja sabendo mais do que eu não sei todo dia, né? Certamente isso é uma verdade. Assim, todo dia eu descubro o quão ignorante eu sou em mais diversos assuntos. E toda vez que eu me deparo com a ignorância, eu tento diminuir ela, né? Então, se você ouve uma sigla que não sabe, mas eu paro. O que quer dizer isso aqui que você está dizendo? Eu também, né? Não tem vergonha de perguntar. Exato, vergonha de perguntar é uma coisa que encobre muito a nossa capacidade de aprender, né? Eu acho que isso está muito atrelado ao orgulho, né? Falta de humildade. Pô, eu não tenho humildade para reconhecer que eu não sei sobre esse assunto e eu posso perguntar sobre ele, porque eu, de fato, não preciso perguntar de novo. E uma referência de sabedoria é saber que não sabe, né? Sócrates já tinha colocado isso e vários outros pensadores antes de Sócrates já se colocava isso, e é fundamental que a gente entenda que a gente não sabe. Eu estudo todo dia um assunto. Eu não durmo sem assistir pelo menos 1 hora de aula há muitos anos, né? Que tipo de aula? Desde, por exemplo, quando eu tive Covid, eu passei 3 dias fazendo lista de logaritmo, né? Ou exercício de física, ou aula de filosofia, ou de história, ou, enfim, de economia, ou sei lá, muita coisa, né? Porque se tem uma coisa boa que a tecnologia trouxe para a gente hoje, é a abertura do conhecimento amplo. Você pode ser muito profundo, porque antigamente o conhecimento estava no livro, era quase um processo logístico, né? Você tinha uma biblioteca no centro da cidade, quem morava num bairro distante pegava uma bicicleta ou ia de ônibus até a biblioteca, transcrevia o que estava escrito no livro para o seu caderno, levava o que estava escrito no seu caderno para casa, lia aquilo à noite e depois escrevia aquilo que estava escrito no caderno, que uma vez estava no livro, na prova, né? Então era um processo logístico, né? Eu pego um recorte de conhecimento que estava na Barça, levo para o meu caderno guardo temporariamente no arquivo da minha cabeça e depois transcrevo isso na prova. Hoje o processo de aprendizado ele pode ser fluido, amplo, irrestrito. Você aprende enquanto você dirige, você aprende enquanto você dorme, você aprende enquanto você acorda, né? E o conhecimento está dissipado e disponível, né? E aí eu busco isso, né? Aprender contigo, com os meus colegas, no YouTube, tanta coisa. E 1 hora antes de dormir é por conta daquele método que eu acho que é o método do copo d'água, né? Você pensa em alguma coisa que você quer resolver no outro dia, toma metade de um copo d'água, que você vai refletir sobre isso à noite. Eu não conheço esse método, falar sobre eu isso? Vou pesquisar sobre esse método. Assim, eu acho que é um pouco de também da curiosidade, mas o método para guardar aquilo que eu aprendo é exercer rápido, né? Então, se eu ouço uma palavra que eu nunca ouvi, uma sigla que eu nunca ouvi, eu tento aprender e ensinar para alguém rápido. E aqui na Bioma, por exemplo, é uma cultura que só aprende quem ensina.
você já viu aqui na empresa, é cercado de quadros, você pode escrever em quase todas as paredes da empresa, você pode dividir o seu conhecimento em todo o tempo e a gente estimula isso ao máximo, né? Porque o ato de ensinar, eu tive sorte de ser professor lá atrás, reforça muito o seu entendimento daquilo que você não sabe, né? Quando você expõe aquilo que você sabe, você pensa, você racionaliza, você constrói exemplos, né? Você cria paralelos, e a construção de um paralelo, de uma metáfora, é um sinal que de alguma coisa você já aprendeu sobre aquilo, que você consegue correlacionar. Perfeito. Então, é isso, assim, de novo, aprender é a maior diversão, né? Realmente o meu lazer é aprender. E qual o próximo Vinícius está do Vinícius que ele quer ser? Todo dia um pouco mais próximo e já aceitando que eu vou morrer bem distante disso, né? O ideal é sempre inatingível e está em Deus, né? Mas assim, a proximidade é aquilo que a gente pode fazer de melhor todo dia, né? E eu sei alguns gaps que eu preciso ocupar hoje, aquilo que eu não vou conseguir fazer hoje eu tenho que fazer um pouquinho por dia. De novo, a distância é enorme, Gustavo, mas eu espero que eu continue tendo a humildade de saber que eu não vou chegar lá, mas tendo a perseverança de buscar esse ideal, né, de Vinícius ou de ser humano, para que eu possa contribuir na minha existência da melhor forma possível. Acho que isso eu cumpriria bem o meu papel. Se eu fizer o meu melhor, estou cumprindo o meu papel. Muito bom, muito bom. E como bioma? Uma posição, uma atuação muito forte, uma segunda maior bacia leiteira do país. O Alto Paranaíba é a primeira ou a segunda maior bacia leiteira do país? Triângulo e Alto são a maior bacia do país. Tem uma atuação muito forte nessa grande região. Mas, em função de um país continental, a possibilidade de eu assistir um projeto no Nordeste, onde cresce o leite no Brasil, Luiz? Nós já estamos no Nordeste de forma incipiente, assim, tímida ainda, mas com uma visão muito clara de levar a nossa infra de atendimento ao Nordeste. A gente está perseguindo o entendimento de cadeia maior no Sul, no Paraná, no Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, como crescimento base. Nós já estamos em Goiás, certamente a gente vai colaborar muito para o aumento da produção de leite no Mato Grosso, que é um estado que concentra muita proteína, né? Vegetal. Mato Grosso produz muito biocombustível, etanol, biodiesel, enfim, e essa concentração de biocombustíveis gera como resíduo proteína vegetal de altíssimo valor biológico e de uma diversidade de aminoácidos muito incrível. Para se transformar em proteína animal. Exato. Então, assim, eu acho que a gente vai ter um papel muito relevante no trânsito também do aumento da produção de leite no estado do Mato Grosso, que certamente em 10 anos vai ser um exportador de lácteos para o mundo, vai ser um player global. E, enfim, a gente pretende ocupar os nossos espaços nos mais diversos estados do país, mas enquanto integração de cadeia, nós estamos em quase todos os estados, ou seja, a Bioma busca grãos no Mato Grosso, em Tocantins, em Goiás, Bahia, Maranhão, Paraná, no Paraguai, enfim, na Argentina, para poder olhar o ecossistema como um todo e nutrir os rebanhos. Então, de uma forma indireta, nós já estamos participando. E o que o produtor, Vinícius, com essa visão macro, essa visão ampla que a Bioma tem através dessas várias frentes de atuação, desde a compra de grãos, desde a gestão de fazenda, do entendimento de mercado externo, mercado interno, cenário que nós vamos enfrentar, né, na pecuária leiteira, em termos de preço pago pelo litro de leite ao produtor, acesso aos principais insumos que compõem a nutrição animal, competitividade. Há uma distorção do preço pago ao produtor, dado que o Brasil tem déficit de produção de leite, né? Então, quando você tem déficit de uma matéria-prima, em tese aquele produto tem que ser mais valorizado. Lei da oferta e demanda. Aí é uma distorção nisso que está sendo corrigida e tratada em várias instâncias, né? Agora, sob a ótica da construção do custo de produção, essa concentração, por exemplo, se quer duas cadeias totalmente coligadas e conectadas, é a cadeia de biocombustíveis e a produção de leite, né?
o custo de produzir leite fica tão menor quanto mais a gente usa um biocombustível limpo. Quanto mais o tanque dos nossos carros presta um serviço ambiental, mais barato a gente tem um produto delicioso, de altíssimo valor biológico, que é o leite, né? Então nós vamos ter que falar para o produtor de leite vender as caminhonetes a diesel. Não, vai usar o BK12. Né? Então, assim, olha que interessante, olha que cadeia intrínseca. Interligada, né? Tá super ligado. E aí esse aumento da demanda de biocombustíveis traciona a oferta de matéria-prima. Eu acho que a gente vai ter um ano de custo baixo, o produtor de grãos não está vendendo no preço que gostaria, consequentemente está tendo renda menor. Os estoques mundiais estão extremamente bem abastecidos. A Argentina produziu o que se esperava na Argentina, produziu bem, os Estados Unidos produziu bem, o Brasil produziu menos, mas com oferta global muito mais acomodada, e isso depreciou os preços lá em Chicago. Né? Os preços das cotações internacionais caindo e o câmbio se mantendo estável, você não tem esse gatilho de elevação de preço no mercado interno. Então, o produtor está vendendo, sob a ótica do melhor preço pago na soja nos últimos 2 anos, a metade desse valor. Né? Vendeu-se soja no Brasil há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a R$200, hoje está vendendo essa soja a R$100. Imagina o impacto no PIB que isso gera. Né? Imagina o quanto menos renda está vindo para o Brasil. Né? Então, esse impacto, essa mudança de mãos da poupança, o produtor vendendo o grão a um preço menor, beneficia a pecuária de corte, a pecuária leiteira, a produção de aves e suínos, a produção de ovos, né? Que consequentemente tendem a aumentar os seus plantéis, aumentar a sua produção, vai encontrar um ambiente favorável ao incremento produtivo. E se tem uma verdade que eu acho que ela é inquestionável, é que o melhor remédio para preço baixo é preço baixo, o melhor remédio para preço alto é preço alto. Né? A gente vai ter um custo de produção em 2024 menor, vai ajudar o produtor de leite a pagar as contas e reencontrar com as margens, mas ele não pode perseguir o alvo, não pode deixar de perseguir o alvo de vender melhor o seu leite, de incorporar mais valor ao seu leite, de colocar mais sabor no seu leite para que esse leite possa ser vendido a um preço melhor. Né? E aí a gente vai ter uma cadeia mais sustentável, mas sob a ótica do custo, a gente vai ter um ano bem favorável a toda e qualquer proteína animal, dado o excesso de oferta que a gente tem de proteína vegetal. E dá para não falar de endividamento do produtor rural em 2024? O endividamento está alto, pactuado a um custo caro e com, infelizmente, uma atividade que não está deixando margem para fazer frente aos seus custos inerentes, mais o custo de capital. Né? Eu acho que aí o produtor tem que buscar eficiência, performance, para que possa equalizar todos os desafios que estão com ele. Né? Isso é uma reorganização de cadeia, Vinícius. Fica muito pequeno, que não tem nenhum funcionário, que é de subsistência, talvez vem quase de uma forma miserável, o grande cresce muito, do meio. O meio, por definição, ele é sempre pressionado pelas pontas. Né? Então, de um jeito ou de outro, quem senta no banco de trás, entre os irmãos, está sempre sendo pressionado quando a curva é para a direita ou para a esquerda. Né? Ele está sempre ali absorvendo a pressão. Muito boa analogia. Mas o desafio do meio é tentar perseguir a eficiência dentro daquilo que ele é possível. Ele não pode olhar e falar, nossa, eu tenho que ser, no mínimo, produzir no mínimo 10 mil litros de leite por dia para ser sustentável. Não. O que cabe dentro da minha produção? O que cabe dentro da minha capacidade de gerir, de reter pessoas, de atrair talentos, de comprar insumos, né? Para ele achar o tamanho ideal dele. Dentro desse tamanho ideal, e aí eu acho que o consultor bioma pode ajudar muito a encontrar essa performance ideal, ele vai encontrar com a margem independente se o carro está virando para a direita e se o irmão está te empurrando, ou para a esquerda. Né? Acho que esse dimensionamento do tamanho da capacidade produtiva do produtor, sob a ótica da sua capacidade de gerir e nutrir, é fundamental. Né? Mas eu não sei se as pontas vão empurrar o meio para fora, ou se vai ficar só o muito pequeno que vive da atividade familiar e um muito, muito grande que consegue investir. Eu acho que é uma cadeia muito resiliente. Não é a primeira vez que passamos por isso. De muita capacidade de adaptação, de muita capacidade de adequação, mas precisa
obviamente, evoluir, como toda e qualquer cadeia de valor precisa evoluir. Então, na véspera da FEMEC, o Bioma vai estar com a gente na FEMEC. Dentro desse espaço da pecuária, lá na FEMEC, nós vamos também fazer um encontro de confinadores. Cenário também para quem trabalha com gado de corte. O que a gente pode levar? Eficiência de compra diante desse cenário? Talvez um gatilho, um alvo a ser perseguido? Isso. Acho que a eficiência de compra, ela cabe sob qualquer cenário, né? Se você perguntar para qualquer empresário, você quer comprar pior do que você compra hoje? A resposta vai ser sempre não. Né? Você quer entender menos da sua cadeia de valor do que você entende hoje? Acho que a resposta natural vai ser sempre não. Então, a eficiência de compra ela existe em qualquer cenário. Mas sob a ótica da necessidade dessa eficiência ser o motor de manutenção do negócio, como a gente está vivendo hoje, onde o preço do boi não está onde nós gostaríamos, o preço do leite não está onde nós gostaríamos, aliás, muito longe disso, né? A gente tem que olhar para essa ponta e falar assim, opa, preciso dominar custo, eu tenho que ser bom nisso. E eu também tenho que entregar um custo adequado para a minha nutrição e ela transformar esse custo em matéria-prima de alta capacidade de transformação de riqueza, de valor, né? Ou seja, não adianta nada eu entregar um farelo de soja barato, um DDGS barato num confinamento e os zootecnistas não concatenar essas matérias-primas de forma que construa valor da melhor maneira possível, que construa produção de carne, produção de leite da melhor maneira possível, porque ele pode errar, né, nas medidas, ele pode errar no ajuste fino da dieta e essa dieta não performar como poderia performar, ou ele não pode estar orientado à última tecnologia que aumenta a eficiência da dieta e acabar oferecendo uma consultoria que destrói valor para o produtor. Isso acontece, né? Então é importante que as cadeias se orientem, busquem informação e conhecimento para que a gente possa de fato levar a eficiência na apropriação do custo e na transformação desse custo no produto que a gente vai vender, né? Que é o leite, que é a carne e tudo mais. Agora, sob a ótica da qualidade que a gente está entregando e a nossa capacidade de ser um competidor das cadeias globais, quanto melhor for a carne brasileira, mais a gente vai incomodar o mercado externo, mais a gente vai colocar o nosso produto no mercado externo. Quanto melhor for os nossos produtos lácteos, mais a gente vai ter condição de ser um exportador ou um comprador ativo das empresas lácteas do mundo, né? Então, acho que a gente nunca pode perseguir qualidade, deixar de perseguir a qualidade máxima sob qualquer espectro. Óbvio que quando as margens estão ruins, você tem que sacrificar às vezes algumas coisas, mas se a gente tivesse que ter um programa de manutenção da qualidade independente do cenário, isso no longo prazo traz muito retorno, né, para o país em si, para a atividade, para a cadeia de valor. Então, acho que é algo a ser perseguido, a gente não tem isso, né? Uma bolsa qualidade, não tem. E vamos estar junto também no BIEX, média de 400 produtores rurais, quase que 100% deles produtores de leite, grandes fazendas disponibilizando genética de animais do topo da pirâmide. O que nós podemos levar? Ou a Bioma, como uma parceira do evento, que já de antemão eu te agradeço de estarmos juntos lá. O que nós podemos levar para poder... Porque a transformação começa subindo mais um degrau da escada, talvez dando um passinho para trás, para depois você poder alavancar 2 para frente. De que forma que nós podemos agregar para quem está lá? Porque quando você coloca um gado do topo da pirâmide, você está dando acesso para quem está no meio, ou quem está na base dela, ter um animal de alto valor genético. Mas não adianta eu vender o produto certo para o cliente errado. Esse produto não vai estar certo. Né? Não vai estar certo. O ecossistema Bioma, junto com a Germinar, né, que é uma consultoria que a Bioma veio da espinha dorsal da Germinar de uma forma ou de outra, acho que a gente consegue levar lá orientação de mercado para que o produtor possa encontrar essas oportunidades e ter disciplina na compra de insumos, né? Acho que isso vai ser extremamente importante, sobretudo aqueles insumos que impactam muito o caixa da fazenda, todos os derivados. Caroço, algodão? Acho que a gente tem dois grandes guarda-chuvas. Assim. Se o produtor entende muito do complexo soja e entende muito do complexo milho, todas as decisões abaixo serão boas, né? Agora, eu sou ótimo, entendo muito da cadeia de amendoim. Tá, mas você vai errar em muitas outras coisas. Mas a cadeia de amendoim é orientada pela soja. A cadeia do milho dos farelos energéticos, da polpa cítrica, por exemplo, é uma cadeia orientada
pelo milho, o sorgo é orientado pelo milho. Então, assim, quando você entende bem dessas duas matérias-primas, você passa necessariamente a tomar decisões melhores sobre tudo aquilo que permeia, né, esse ecossistema. Então, acho que a gente pode contar com o esforço da Germinari no BX para jogar luz onde o produtor não tem tempo para poder acompanhar muito bem, construir um plano de ação. Então, uma coisa é informar, outra coisa é executar aquilo que foi informado e entregar valor, fazer chegar o produto, chegar a mercadoria a um custo mais competitivo para um grupo de produtores que talvez seja já constituído dentro do BX. E aí fazer com que essa matéria-prima que chegou na fazenda a um custo muito disciplinado e orientado no tempo, por exemplo, o preço X, por exemplo, falando de soja a 1.600, eu compro para o ano todo ou só para uma semana? Se eu comprar para uma semana, eu estou vendo que o mercado tende a cair ainda mais, né? Então, esse tipo de orientação é o melhor drive para o produtor se orientar enquanto comprador, né? Enquanto comprar os insumos. E aí colocar assistência técnica bioma para poder transformar essa matéria-prima que chegou na fazenda numa dieta altamente eficiente que entrega produtividade no fim da linha, né? Então, nutrir bem o rebanho, cuidar bem para que isso seja feito de uma maneira sustentável, né? E aí a gente vai aos poucos somando tijolinhos na construção de uma cadeia de valor ampla que precisa ser melhor orientada, talvez, né? E contribuir para o nosso país, contribuir para as comunidades que tenham acesso a alimentos melhores e, enfim, exercer o nosso papel. Maravilha, meu amigo. Obrigado. Obrigado por esse momento. Vamos marcar a nossa próxima. Beleza, fechado. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Hoje foi com Vinícius, ele que é CEO aqui da Bioma, também fundador da Germinari, criou todo esse ecossistema pensado no produtor rural, pensado em como ser mais eficiente dentro das cadeias produtivas que garantem a segurança alimentar no planeta. Conteúdo de caderneta, ouvir com o papel na mão para poder anotar. Obrigado, até semana que vem.